Essa questão trabalha com alguns conceitos que foram vistos dentro da introdução à teoria atômica de Rutherford. Essa questão fala que a estabilidade nuclear depende diretamente da relação entre o número de nêutrons e o número de prótons de um átomo. A figura a seguir mostra de que maneira ocorre essa dependência. Então ele está mostrando aqui três curvas, uma curva mostrada aqui mais acima e essa região do gráfico falando que é uma região de instabilidade do átomo, porque tem um maior número de nêutrons em relação ao número de prótons. Já a região de baixo é também uma região de instabilidade. Vai ser atingida essa região toda vez que o átomo tiver maior número de prótons que de nêutrons. E a estabilidade máxima ela é atingida toda vez que a razão nêutrons-prótons tende para uma proporção de 1:1. Então, o que nós temos é o seguinte: com base na análise do gráfico, qual tipo de emissão, então ele quer saber qual tipo de emissão seria favorável para que o nuclídeo selênio 91 começasse a atingir sua estabilidade. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o selênio 91 tem número de massa 91 e número atômico, que é o número de prótons, igual a 34. Se o número de massa é a soma de prótons, Z, mais o número de nêutrons, N, para descobrir o número de nêutrons, basta pegar o número de massa menos o número atômico. Número de massa, 91. Número atômico, 34. Isso dá um total de 57 nêutrons. Significa que para o nuclídeo selênio, nós temos uma razão nêutrons, prótons, igual a 57 sobre 34, o que dá algo próximo de 1,6. Está longe de ser a proporção 1:1. Significa então que tem mais nêutrons do que prótons. Então, se a gente quer tornar esse átomo mais estável, quer dizer, a gente quer saber que tipo de emissão seria mais favorável para aumentar a estabilidade desse nuclídeo, a gente tem que pensar numa emissão que reduza o número de nêutrons. E da única emissão capaz de reduzir o número de nêutrons é a emissão beta. Partícula beta nada mais é do que um elétron acelerado, que surge do quê? De um nêutron do núcleo, que sofre um processo de desintegração, originando um próton que fica no núcleo do átomo, e com isso o número de prótons vai aumentar, e um elétron. Esse elétron não tem interferência na estabilidade do átomo, já que ele vai ser ejetado na forma de partícula beta, ou seja, ele vai ser lançado para fora do núcleo com uma velocidade bem alta. E, ao aumentar o número de prótons e com a desintegração do nêutron, eu reduzo o número de nêutrons, o que acontece é que nós vamos reduzir o número de nêutrons e aumentar o de prótons. E, aos poucos, com essa emissão, a razão nêutrons-prótons vai tender a diminuir e chegar numa proporção de 1:1. Então, portanto, a resposta para esta questão é a letra B de bola.